5. Todos acharam? Amém. Vai dizer assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, dizendo todo o mal contra vocês por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. E assim eu já encerro aqui a leitura. Irmãos, antes de começar esse sermão no monte, tem algo por trás disso, né? Antes de entrarmos literalmente nesse texto que eu queria falar com os irmãos, que se encontra aqui no capítulo 4, versículo 18. É um momento onde Jesus ele passa por toda a Galileia e ele encontra alguns dos seus discípulos. Então ele encontra alguns desses seus discípulos antes de começar esse sermão no monte. Eu queria ler com os irmãos aqui o versículo 18 e em diante, e vai dizer: Em seguida, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos chamados Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus, dizendo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Adiante, deixa eu ver essa tradução aqui, que isso aqui está meio complicado. Perdão. 21, né? Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus o chamou. Imediatamente, deixando o barco, o seu pai o seguiram. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todos os doentes e enfermos entre o povo. Então, e assim, aqui a fama de Jesus ela passou a percorrer por toda a Galileia, não somente pela Galileia, mas por toda a Síria, onde nós acabamos de ler aqui. As pessoas por onde ele passava eram curadas, as pessoas por onde ele passava estavam sendo curadas e ele estava pregando o evangelho. Então, Jesus ele passa a ser cada vez mais conhecido, mas por pregar, não por pregar a palavra de Deus, mas sim pelos milagres que ele estava fazendo. Então, o que aconteceu? Por causa desses milagres e por causa da fama dele se espalhando por toda a Galileia, por toda a Síria, por vários outros lugares onde aqui a Bíblia cita, essas pessoas começaram a pensar: nossa, então Jesus está curando, então eu vou até lá porque eu preciso dessa cura, eu vou até lá porque eu preciso ser curado. Então as pessoas viam a possibilidade de serem curadas, então eles seguiam Jesus por causa disso e não por causa do Evangelho. Eu queria voltar aqui ainda no capítulo 4 e ler o versículo 24, que vai dizer bem assim: Assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedendo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lugar do lado do Jordão. Então, após essa leitura do final do capítulo 4, vemos que muitos estavam seguindo Jesus por interesse próprio. Eles estavam seguindo porque, que eu já tinha dito, porque eles estavam vendo a possibilidade de serem curados. Então eles não estavam seguindo Jesus por quem ele era, mas sim porque ele podia fazer, pelo que ele podia fazer, por causa do milagre. Irmãos, hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas vêm buscar Jesus somente por causa do dinheiro, somente por causa da fama, somente porque quer
coisas para si próprio, mas eles não se importam nem um pouco com o Evangelho, eles não querem nem saber da palavra. É que nem o Henrique fala, né? Quando fala de Deus, quando a gente fala do Deus que é justo, que não aceita pecado, aí o sapato aperta, né? Aí o sapato aperta. E quando a gente fala do Deus que não aceita pecado, as pessoas já querem correr, porque elas só querem saber, só querem conhecer o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que faz, o Deus que faz acontecer. Mas quando fala do Deus que não aceita pecado, e se você pecar, se você viver uma vida de pecado, você vai para o inferno, a gente já é apedrejado, né, por causa disso. A gente só falta vir para cima da gente por causa disso, né? Então, é dessa forma, né, irmãos? Então, agora, já acabando esse capítulo 4, essa foi uma introdução para a gente saber o porquê do sermão. Onde a gente vai entrar no sermão do monte agora, o porquê desse sermão e o que é o sermão, né? Então, o sermão, para quem não sabe, é algo que serve para ensinar alguém, para exortar, para repreender alguém. Então, a gente pode concordar que é algo para ensinar alguém que está vivendo uma atitude errada, uma atitude que não está correta. E então, sabendo o que é o sermão, por que o sermão? Como a gente acabou de ler aqui, todas as pessoas que seguiam Jesus eram somente aquelas que estavam enfermos, paralíticos, endemoniados, aqueles que precisavam de alguma cura, alguém que precisava de algo para ser liberto daquilo. Então as pessoas começaram a seguir Jesus por esse intuito. Então Jesus via a necessidade de pregar o Evangelho para aquelas pessoas saberem que elas não precisavam de Jesus somente para serem curados, mas sim para serem salvos. Porque essa é a ideia de Jesus. E outro motivo, que é o motivo principal, era para ensinar os seus discípulos, né? Porque como nós lemos aqui, Jesus encontra alguns dos seus discípulos, que são dos seus primeiros discípulos, e ele precisava ensiná-los. O que a palavra fala? Fala que Jesus, enquanto ele passava pela Galileia, ele viu que os seus discípulos, que ainda não eram, iam acabar de se tornar, estavam pescando, porque eles eram pescadores. E Jesus promete para eles, fala que eles seriam pescadores de homens, ou seja, eles seriam alguém que trariam almas para o reino dos céus. Eles iriam pregar algum dia para poder trazer essas almas, para poder salvar essas almas e elas estivessem aproximadas de Deus. Então, para que isso acontecesse, era necessário que eles aprendessem o que era ser um cristão, era necessário que eles aprendessem algo da parte do Senhor. E foi isso, essa foi a estratégia de Jesus. Ele usou isso para ensinar os seus discípulos, porque um dia eles teriam que ensinar, então primeiro eles teriam que aprender, para que depois eles pudessem aplicar na vida deles. Então, agora a gente já sabe o que é o Sermão do Monte, a gente já sabe o porquê o Sermão do Monte. Então eu quero ir agora no versículo do qual eu fiquei encarregado de trazer para vocês, né? Obrigado. Que é o versículo 8, que vai dizer: bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a Deus. Então, para iniciar, falar sobre essa bem-aventurança, eu queria colocar aqui o que é ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Eu estava pesquisando em casa para me aprofundar um pouco mais, né? E acabei anotando aqui, que vai ser dessa forma. Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz, ou então mais do que feliz. E também é um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória dos céus. A expressão bem-aventurado, que quer dizer feliz, é citada diversas vezes na Bíblia Sagrada. A felicidade celestial está fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que é capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. Então isso aqui nos deixa bem claro que a felicidade que ele está se referindo aqui é uma felicidade que está fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus. Ou seja, se você não tiver fé, você não será obediente. Se você não for obediente, você não será bem-aventurado, você não será feliz, porque nós sabemos que a felicidade ela está firmada em Deus. Então Jesus aqui se refere a uma felicidade celestial. O que é uma felicidade celestial? Uma felicidade que nós só encontramos na casa do Senhor, não uma felicidade que nós só encontramos no reino do Senhor. Muitos podem achar que a felicidade está nas coisas materiais desse mundo, está nas coisas terrenas, mas não é isso. Se eu tiver um carro eu vou ser mais feliz, quando eu comprar minha casa eu vou ser mais feliz, quando eu tiver isso eu vou ser mais feliz, quando eu casar eu vou ser mais feliz, mas não é assim que funciona. A felicidade que Jesus se refere aqui não é simplesmente uma felicidade passageira. Não significa que eu tendo um carro isso não vai me fazer feliz. Pode até me fazer feliz, mas um dia isso vai passar. Mas a palavra do Senhor ela não é passageira, ela é eterna. A palavra de Deus é eterna. Então essa é a felicidade que Jesus se refere. E quando Jesus fala isso, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus, ele está se referindo ao dia do Senhor.
Porque só verá Deus aqueles que forem arrebatados ou aqueles que morrerem, certo? Mas ele também se refere nas nossas aflições, nos nossos dias mais difíceis, nas nossas lutas, no nosso dia a dia. O que ele quer dizer? Se você tiver o seu coração limpo, se você estiver com o seu coração devoto a mim, eu vou estar no dia eu vou estar presente nos seus dias difíceis, nas suas aflições, mas também vou estar no dia da sua alegria, no dia que você estiver feliz, eu também vou estar lá. Por isso que Jesus se refere com a bem-aventurança, essa felicidade que ele se refere à felicidade celestial, é a felicidade de estarmos, de podermos ver a Deus todos os dias. E todos aqui eu acho que concordam comigo que não há felicidade maior, né? Felicidade de estar na casa de Deus, para viver a todos os dias, né? E já sabemos o que é ser bem-aventurado, eu acho que já ficou claro para todo mundo. Então, o que é ser limpo de coração, né? Segundo a palavra de Deus, ser limpo de coração é alguém que não vive no pecado, é alguém que não tem prazer de pecar, que não tem prazer no pecado. Eu queria ler um outro versículo aqui com os irmãos, se puderem acompanhar, que vai se encontrar em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Vou dar um tempo para os irmãos poderem achar aí. Se puderem acompanhar no telão também, fica até mais fácil, né? Que vai dizer: todos os que permanecem nele não vivem pecando. Todos os que vivem pecando não ouviu nem o conhecem. Então essa palavra aqui já nos deixa bem claro, né? Que quem vive no pecado não está em Deus, né? Não conhece, nem vive com ele, né? Mas quem está em Deus está longe do pecado. Então a gente pode pegar aqui é Deus e aqui é o pecado. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais longe do pecado nós ficamos. Quanto mais próximos do pecado nós ficamos, mais longe estamos de Deus, mais afastados estamos dele. Então, quando a gente está próximo do pecado, está perto do pecado, somente vivendo para isso, a gente não conhece Deus, a gente não vive com Deus, a gente não sabe quem é Deus, e é assim que fica a nossa vida. Sem Deus a gente só vive no pecado, só vive de uma forma que tem prazer no pecado. Então, uma pessoa que está próxima de Deus não tem prazer no pecado, não vive no pecado e tem alegria e felicidade de obedecer a Deus. Para nós, como cristãos, nós sabemos que não há felicidade maior do que servir a Deus com alegria, com prazer, né? Porque a nossa alegria está nele. Aqui está dizendo bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados nesse momento, nós somos felizes por ter a presença de Deus, nós somos felizes por poder ver a Deus. Então, é tudo misericórdia dele, né? Porque se fosse pelos nossos desejos, as nossas vontades, nós não estaríamos aqui neste momento, né? Então, nós já sabemos o que é isso, o que é ser bem-aventurado, né? Eu queria me aprofundar um pouco mais, né? E além de falar do que é ser limpo de coração, eu queria falar um pouco com vocês o que é o coração. O que é o coração para nós, o que é o coração para Deus. Segundo a Bíblia, o coração se refere a todas as áreas da nossa vida, seja no pensamento, no sentimento e nas vontades, não é mesmo? Eu queria ler um outro versículo aqui com os irmãos, se puderem acompanhar, que vai se encontrar no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Glória a Deus, maravilhoso. Que vai dizer assim: porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Então aqui nós já vemos o quão é importante nós cuidarmos do nosso coração. Olha só quantas coisas ruins saem do nosso coração, porque o nosso coração ele é podre. Então se a gente não cuida, olha, a gente só vai viver assim. Quem não cuida do coração, quem não tem um coração limpo, só vai viver dessa forma, com esses desejos aqui. Então nós temos o nosso coração limpo, nós temos o coração próximo de Deus, é querer ser parecido com Deus, porque nós, como discípulos deles, devemos andar igual a Ele, devemos pensar igual a Ele, devemos sentir igual a Ele, devemos falar igual a Ele. Então é assim que o cristão deve se portar, é assim que o cristão deve andar, ter a sua caminhada dessa forma, porque o nosso coração é podre, irmãos. Nosso coração é podre, meu coração é podre. Ele é. E eu sei que se eu não andar no caminho correto, que é o caminho do Senhor, que é na palavra dele, eu só vou cair nessas coisas aqui, só vou viver no engano, nos prazeres desse mundo, e o que vai me restar? Bem-aventurança que não vai ser, né? Eu não sei para os irmãos, mas quando a gente fala de ter o coração limpo, na minha mente vem um personagem específico da Bíblia que é Davi. Eu acho que todo mundo já pensou nisso, né? Nós também conhecemos Davi como um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que procurava agradar a ele. Eu lendo o livro de 2 Reis, né, onde fala sobre a morte de Davi,
mostra os outros reis que vieram depois dele. Cada um que vier depois dele era só decadência, né? Que a gente consegue ver ali que era um pior do que o outro. Sempre começa dizendo, tal personagem agora é o rei de Israel, mas não fazia o que era agradável a Deus, só fazia o que não agradava a Deus. E Davi era sempre usado como exemplo para Deus, né? Deus sempre usava Davi como exemplo e falava, meu servo Davi era segundo o meu coração, meu servo Davi ele fazia isso. Às vezes Deus não destruía Israel, não destruía um certo alguém por causa da promessa que ele tinha feito para Davi. Você vê que a vida de Davi teve tanta influência aqui na palavra do Senhor, né? Até hoje nós conhecemos Davi por alguém que era sério, correto aos olhos de Deus, né? Mas como nós, Davi também, ele não era perfeito, ele tinha pecados. Nós também conhecemos Davi por um certo pecado que ele cometeu, que foi o adultério e homicídio para Urias, né? Então a gente também conhece ele por causa disso. Então ter o coração limpo significa que nós estaremos livres do pecado? Não, nós somos pecadores, mas a diferença aqui é que nós sabemos que quem está próximo de Deus procura sempre estar próximo do caminho dele, procura sempre se arrepender, procura sempre todos os dias confessar o seu pecado. Essa é a pessoa que tem o coração limpo, essa pessoa que o nosso Deus procura, essa pessoa que Deus espera de nós. Então Deus ele usa até seu servo Natan para falar com Davi, que Davi, quando ele se arrepende, ele escreve os Salmos 51. Eu queria ler com os irmãos, para nós nos aprofundarmos melhor. Salmo 51, a partir do versículo 1 mesmo, que vai dizer: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Aqui é um ponto que Davi fala, tu queres um coração sincero. Então é onde ele fala que ele sabe que ele vai pecar, ele sabe que ele não é perfeito, que o coração dele é podre, mas ele sabe também que Deus quer um coração sincero. Então quando a gente pecar, quando a gente errar, não é simplesmente querer esconder o pecado de Deus, não é simplesmente querer falar, eu tenho vergonha de falar para Deus. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você não peque. É isso que ele quer. Ele quer que você não peque, mas se você pecar, você tem um Deus que perdoa os seus pecados. Você tem um Deus que é misericordioso pela sua vida. Ele isso nesse momento. Ele falou que ele quer um coração sincero. Então Deus ele quer o seu coração sincero. Quando você pecar, não tenha medo, não tenha vergonha, porque Deus está ali para isso. Se você pecar, Ele está ali para te perdoar. Glória a Deus. Então, aqui continuando, um coração sincero. E enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gosta que animais sejam queimados como ofertas a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitas um coração humilde. Olha só, Deus não rejeita um coração humilde, porque é um coração humilde, é um coração que está quebrantado diante da presença de Deus, sabe que necessita da presença de Deus e do perdão dele. Então, mesmo que você pecar, Davi sabia que mesmo com o pecado dele, Deus não resistiria a um coração humilde, um coração arrependido, um coração quebrantado diante da presença dele. Então a gente deve ser esse humilde, esse Davi que se arrepende, que todos os dias sabe que tem a necessidade de ter Deus na sua vida. Então ter um coração humilde e arrependido.
Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as tuas muralhas. Então terás prazer em receber o sacrifício certo e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Então aqui a gente vê o exemplo, né, de alguém que tem um coração limpo. Tem muito mais, né, meu irmão, mas eu quis trazer esse especificamente porque todos conhecem, todos sabem da história dele. E Davi é um exemplo, né, de ter o coração limpo. Ele é um exemplo de alguém que era realmente segundo o coração de Deus e se arrependia quando pecava e que não permanecia no pecado, mas confessava o seu pecado sem esconder de Deus. E então os limpos de coração são todos aqueles que são filhos de Deus, e todos aqueles que são filhos de Deus sabem da dependência dele, que se encaixa com o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós aprendemos aqui com o irmão Henrique que aqueles que são pobres de espírito não são aqueles que têm pouca presença de Deus ou então não sabem nada da presença de Deus, mas são todos aqueles que reconhecem que sem Deus a gente não é nada. E Davi estava reconhecendo aqui: sem o seu perdão, Deus, eu não sou nada. Sem a sua misericórdia, eu não sou nada. Sem a tua presença, eu não sou nada. Tanto que ele fala: não retires de mim o teu Santo Espírito, Deus. E ele fala isso porque ele sabe que sem o Espírito de Deus nós não seremos salvos. Sem o Espírito de Deus ele não será perdoado. Sem o Espírito de Deus ele não é nada. E como ele fala: Deus, dá-me um coração novo, um coração limpo. O que ele está querendo dizer aqui? Deus, meu coração é podre. Eu sei que meu coração ele é pecador. Eu sei que eu sou, aleluia, eu sou uma pessoa ruim, aleluia, quando se fala do meu coração. Por isso eu te peço um coração novo. Então a gente precisa pedir um coração novo todos os dias para Deus, porque a gente peca todo dia, a gente erra todo dia. Então a gente precisa ter um coração purificado. Então, quando a gente pede um coração novo, é pedir para Deus: Pai, renova-me novamente na tua presença, renova o meu espírito, renova a minha comunhão com o Senhor, porque eu sei que através do seu perdão eu serei, aleluia, eu serei renovado e a minha vontade de estar na tua presença será maior. Então, esse é o exemplo. Então, alguém que tem o coração limpo também é alguém que chora pelos seus pecados, porque a gente viu como Davi aqui, que se encaixa com o versículo 4, que vai dizer: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Davi ele chorou pelo seu pecado. Eu tenho certeza que aquele Salmo 51 não serviu só simplesmente para falar: vou deixar gravado aqui, mas eu sei que ele reconheceu o seu pecado e chorou. Isso, o chorar aqui que ele está querendo dizer, que a gente aprendeu com a irmã Pamela também, não chorar porque meu dia foi ruim, meu dia foi mal, não me trataram bem, não é isso. O chorar aqui é chorar de tristeza pelo seu pecado, chorar de tristeza pelo arrependimento que você teve, aleluia, através do pecado que você cometeu. E depois vem o consolo. Que consolo é esse? O consolo de Deus. O consolo de Deus é o quê? O perdão. Nós somos consolados pelo perdão dele. A gente sabe que a gente é pecador, que a gente erra todos os dias de nossa vida, pelo pensar, pelo agir, pelo falar. De várias outras maneiras a gente peca. Então, quando Deus dá o consolo dele, é o perdão. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente chora pelos nossos pecados. Então, aquele que procura sempre estar na presença de Deus, sempre vai andar na presença dele de forma reta, que vai chorar pelos seus pecados, que vai reconhecer todos os dias que depende da presença dele, né? Eu queria também falar um pouco aqui da bem-aventurança, ficou meio cortado, né? Mas eu queria citar que aqui no mundo, ser feliz, ser bem-aventurado aqui no mundo, as pessoas associam com ter bens materiais, né? Ser rico, se eu sou rico eu sou feliz, se eu tenho um carro eu sou feliz, se eu sou casado eu sou feliz, se eu tenho pessoas dentro do mundo, se eu tenho muitas mulheres eu sou feliz, né? A felicidade para eles é isso, né? Mas nós temos um exemplo de Salomão, né? Salomão tinha tudo na vida dele, ele era rei, então ele tinha prestígio, ele era rico, então ele podia tudo. Tanto que naquela época a prata era considerada como nada, porque ele tinha tanto ouro em volta dele, em volta do seu palácio, em volta de onde ele habitava, né? Que a prata era considerada como nada. Ele tinha 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Mesmo assim, isso não conseguiu preencher o coração dele. Ele mesmo fala no seu último livro, lá quando ele está escrevendo Provérbios, que tudo é vaidade. Glória a Deus. Tudo é vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. E o que aconteceu? Em vez de ele achar que tudo aquilo preencheria o coração dele, foi pelo contrário, ele se sentiu cada vez mais vazio. Porque quando ele se relacionou com aquelas mulheres que não eram que
tinham comunhão com Deus, que adoravam outros deuses, ele acabou adorando deuses pagãos e se afastou de Deus. Então, o que aconteceu aqui? Ele estava bem-aventurado, ele estava feliz? Não, ele estava triste, angustiado. Sabe por quê? Porque ele não procurou as coisas certas, que eram as coisas do Senhor. Então, eu volto a dizer, Davi era um homem reto e limpo, tinha um coração limpo, porque ele procurava a presença de Deus, porque ele sempre procurava agradar a Deus, não agradar as pessoas e simplesmente agradar a si mesmo. Porque os nossos desejos procuram agradar a nós mesmos, mas nós como cristãos, nós como renovados, nós devemos saber que nós não devemos agradar a nós mesmos, a nossa carne, mas devemos agradar a Deus com a fé e obediência à palavra dele. Então, sendo assim, para concluir, a felicidade não está em casa, não está em carro, não está em casamento, não é mesmo? Não está em terreno que a gente comprei agora. Mas a nossa felicidade ela está em Deus, ela está na palavra do Senhor, está na felicidade celestial, que nós já falamos aqui, que a felicidade celestial é poder. O que é felicidade celestial? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, essa é a verdadeira felicidade nas nossas vidas. Então, ser limpo de coração se resume a esse texto da bem-aventurança, porque esse texto aqui, obrigado Henrique por você ter me ensinado isso, esse texto aqui se resume aos cristãos, não são para aqueles que estão lá fora vivendo só no mundo. Lógico que eu falei aqui também que um dos motivos do sermão ter sido feito era para aqueles que estavam seguindo a Jesus, mas a ideia de Jesus era mostrar para eles que se vocês estão vindo atrás de mim, eu posso até oferecer para vocês a cura, mas a salvação verdadeira só está para quem segue isso daqui. Para quem é bem-aventurado. E bem-aventurado é quem? Aqueles que são obedientes. Para você ser obediente, você tem que ter fé. Então você tem que ouvir a palavra de Deus para você ser obediente e ser bem-aventurado, ou seja, ser feliz. Então a gente sabe. A gente agora vai sair daqui sabendo que todos aqueles que são felizes são aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração, aqueles que servem a Deus com alegria e felicidade. Essa é a verdadeira felicidade. Irmãos, eu não vou me estender mais. Só foi somente até aqui que eu consegui trazer. Eu fiquei até quando me deram essa oportunidade. Eu falei, não, meu Deus do céu, será que eu prego um versículo só? O que eu vou tirar disso aqui? Eu acho que todo mundo pensou isso, né? Mas eu acho que eu tinha comentado até com, não sei se foi com o Henrique, também acho que foi com a Karine, que um tempo atrás eu falei, eu acho que eu estou muito parado, eu acho que eu preciso me aproximar mais de Deus. Aí comecei a orar, falei, Deus, me dá mais oportunidade para pregar sua palavra, mas não só aqui no púlpito, né? Mas no trabalho, seja na faculdade, e sempre Deus, de diversas formas, diversas oportunidades são me dadas lá no trabalho. Às vezes a pessoa está falando sobre um certo assunto, vem me perguntar, hoje Deus dá o gatilho, agora é só hora de pregar. Aí chegou aqui também, Deus deu essa oportunidade, deu essa série, né, das bem-aventuranças. Eu falei, é um versículo só difícil, mas eu vou ir. Eu não vou confiar em mim, eu vou confiar em Deus. Então eu vou na direção dele. Então, se estou aqui hoje é por causa da misericórdia dele. Então eu creio que isso foi atendido e eu tenho certeza que eu aprendi muito com isso aqui. Eu aprendi muito com essas bem-aventuranças, eu creio que também que os irmãos estão aprendendo muito. E para aqueles que ainda vão pregar, ainda boa sorte. E para aqueles que ainda não pregaram, que Deus coloque no seu coração o desejo, a vontade de poder pregar, porque é maravilhoso, né, gente? Então, essa é a bem-aventurança. Esse é o sermão para todos aqueles que são convertidos e para todos aqueles que buscam a palavra de Deus. Ainda a salvação, ela mostra que ainda nós podemos achar a salvação ainda no meio desse mundo perdido, ainda nesse mundo onde a gente vê que as pessoas não estão ligando mais para nada, mas a salvação, a felicidade nós encontramos aqui, que é na palavra do Senhor. Senhor, agradecer a oportunidade, que os irmãos tenham entendido essa palavra, essa mensagem que Deus primeiramente falou comigo para trazer para vocês. Espero que tenha falado com vocês e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai lá,